Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana teremos o início do Brasileirão 2025, primeira rodada. Primeira rodada que antecede também a primeira rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Antes, temos jogos aí da Copa do Nordeste. Então, desde a primeira rodada, alguns times, ou a maioria dos times da Série A, já tem uma dúvida. Já começo a poupar na primeira rodada ou não? Começa a primeira rodada com o time principal, não pensando em Libertadores e Sul-Americana. Então, já começa aquela divisão do que fazer na temporada. Porque como alguns não consideram os campeonatos estaduais como alguma coisa importante, não consideram os estaduais como parte da temporada, consideram como pré-temporada, né? E alguns nem pré-temporada consideram, é bem, como é que eu vou usar a palavra? É uma dificuldade a mais você já iniciar a primeira rodada, a maioria dos times, já pensando se vou poupar ou não na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas esse é o calendário do futebol brasileiro. E aí, antes de eu começar a dar os meus palpites sobre o futebol, sobre os jogos da primeira rodada, deixa eu já falar uma coisa de cara para esse futebol de 2025. Nenhum presidente de clube, nenhum presidente de clube da Série A tem moral, vai ter moral para reclamar de arbitragem, para reclamar de VAR, falar que tem algum time levando vantagem, que é todos contra mim, todo mundo só me rouba. Nenhum presidente de clube da Série A tem moral para reclamar de alguma coisa. Dizer que tem algum tipo de armação. Nenhum. Porque esses presidentes deixaram o tal de Edinaldo, Edivaldo, sei lá o nome do presidente da CBF. O Brasil é esculachado pela Argentina. Perdeu de 4-1, poderia ter sido demais. Só deu um chute em direção ao gol. Um chute em direção ao gol. E o cara continua no cargo. E pior, ninguém consegue se candidatar. Esses presidentes de clubes não deixam ninguém se candidatar. Sabe por quê? Porque está todo mundo na sacanagem. Todos eles estão na sacanagem. Porque se quisesse um futebol sério, esse senhor que é presidente da CBF e está continuando, não teria nem ficado um minuto na presidência da CBF. Mas fica por quê? Porque está na sacanagem com todo mundo. Tá? Todos os presidentes de clube estão na máfia junto com eles. Eu vou fazer uma ressalva, tá? Se tiver algum presidente de clube que foi contra, você me fala aqui, que eu venho aqui e falo, ó, esse aqui vai ter moral para reclamar. Esse tem moral para reclamar. Porque a maioria não tem moral para reclamar de qualquer coisa no Campeonato Brasileiro. Qualquer coisa. Não me venha a arbitragem. Cala a boca porque não tem moral. Nenhum. Eu não estou falando de jogador, não. Não estou falando de jogador, não. Estou falando de presidente e donos de clube. Não tem moral. Não tem moral para bater de frente e para reclamar. Então, meu amigo torcedor, se você reclamar da arbitragem, que alguém errou contra o seu time, reclama com o presidente do seu clube, com o dono do seu clube, que ele faz parte dessa corja que deixou o presidente da CBF lá. Então, irmão, não tem
o que reclamar, tem que calar a boca. A não ser, vou repetir, se o presidente ou o dono do teu clube foi contra. Aí beleza, esse vai ter moral para reclamar. Esse vai ter moral para reclamar. Bom, mas todos os outros, a grande maioria, eu tenho desconfiança que um ou dois presidentes dos 20 foram contra esse cara. Eu tenho uma certa desconfiança, tá? Que uns dois foram contra, mas aí não ia adiantar porque é a maioria. Mas o que me deixa mais triste, mais enojado, é que, tudo bem, o Ronaldo Fenômeno, será que ele tem capacidade para ser presidente da CBF? A gente não sabe. Tivemos na França o Platini, né? Craque francês. Não sei se ele teria. Agora, nem escutarem o cara, nem querem ouvir as ideias do cara. Romário já falou diversas vezes de tentar ser na CBF, mas até por Romário é difícil entrar. E olha que o cara é senador. Também não confio muito no Romário, não. Tá? Mas eu estou falando de não deixar ninguém entrar. Ou seja, é uma máfia, é uma quadrilha. E o presidente do seu clube faz parte dessa quadrilha, minha opinião. Então não tem moral nenhum para reclamar de nada. Bom, vamos lá. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, teremos jogos sábado, domingo e segunda-feira. Né? Sábado, domingo e segunda-feira, ou seja, começa no dia 29 e termina no dia 31. Lembrando que dia 1º já temos jogos de Sul-Americana e Libertadores. Então, tem times que provavelmente, na minha opinião, já vão poupar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A não ser que entendam que o Campeonato Brasileiro tem uma importância maior do que a Libertadores. Bom, o único clube que eu vi dizendo, e até a premiação que se colocou é maior, é o Flamengo. O Flamengo está dando uma premiação maior para os seus jogadores em relação à Libertadores e à Copa do Brasil. Então, o Flamengo botou as cartas, olha só, eu quero o Campeonato Brasileiro. A premiação é maior, estou pagando mais para ser campeão brasileiro. Mas os outros clubes eu não vi. Talvez vão fazer igual todo mundo faz. Vai levando. Quando chega um determinado horário, bom, batemos na porta, agora temos que decidir. Vamos para qual caminho? Esse ou esse. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Eu fiz 3 vídeos, tá? Falando das minhas perspectivas, né? E os objetivos que eu acho que cada clube vai ter e pelo que vão brigar. Então, eu fiz um da região Nordeste, Sudeste e Sul. E lá eu falei mais ou menos o que eu penso, né, sobre os clubes. Mas é óbvio, esse ano tem uma situação bem diferente, que nós temos um Mundial de Clubes e o futebol brasileiro vai parar. Foi diferente de alguns outros anos, que tivemos Copa América, tivemos algumas coisas e não parou. Ou seja, alguns clubes foram muito prejudicados, que perderam muitos jogadores. Esse ano não vai ter. Obviamente que os clubes que estão no Mundial vão ser prejudicados. Mas aí Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras não podem reclamar de nada, que estão ganhando um caminhão de dinheiro para estar no Mundial. Então compensa. Então, na vitrine, o mundo vai parar para ver esses clubes. Então, esses 4 clubes brasileiros que estão representando o Brasil, os 3 cariocas e um paulista, não podem reclamar de nada.
Absolutamente nada. Não pode falar nada, tá? Porque todo mundo queria estar nesse lugar. Só a grana. Pode não ganhar um jogo. Pode não ganhar um jogo na fase. Pode perder de goleada todos. Mas a grana que está recebendo já compensa. Tá? Então, esse é o ponto. E os outros clubes, obviamente, terão aí um mês de pré-temporada. Um mês para você poder contratar, que vai ter aquela janelazinha no meio, para contratar e ir para o restante do Campeonato Brasileiro, o restante da temporada, mais forte. Lembrando que o Campeonato Brasileiro vai parar na 12ª rodada, vai ter a 12ª rodada e vai parar. A 13ª é um mês depois. Ou seja, não vamos nem ter terminado o turno e o campeonato vai dar uma parada de um mês. Então, tudo que você planeja pode ser modificado, porque você vai ter uma temporada. Uma pré-temporada, melhor dizendo. Uma pré-temporada no meio do ano. Então, tudo isso muda. Eu vou te dar um exemplo de algumas coisas. Só um exemplo do que já aconteceu. Em 2019, quando tivemos uma parada para a Copa do Mundo, estão lembrados? 2019 não. Copa América, sei lá. 2019, paramos. O Flamengo, vou dar o exemplo do Flamengo, vinha com o Abel. O Abel saiu, o Jorge Jesus chegou, o Flamengo contratou 8 jogadores, os 8 foram titulares, o Flamengo montou o timaço que montou, que ganhou quase tudo em 2019. Após a parada, o Flamengo foi eliminado para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, porque o time ainda estava se encaixando com o Jorge Jesus, mas daí em diante a coisa foi fluindo. Teve um jogo contra o Bahia, que também perdeu, o Flamengo tinha vindo de um jogo, alguma coisa assim, que acabou perdendo, o Flamengo não jogou bem, acabou perdendo, mas a partir daquele jogo o Flamengo disparou, o tanto que o maior número de pontos no Campeonato Brasileiro foi o Flamengo. Porém, o exemplo é esse. Teve uma parada no Campeonato Brasileiro. Aí fez uma temporada de um mês com contratação. Ou seja, então, essa parada no meio do ano pode mudar o rumo de qualquer time. De qualquer time. Tá? Então, temos uma coisa a mais. Então, você falar que um time é candidato a título, um time é candidato a Libertadores, um time é candidato a cair, a gente faz essa brincadeira. Mas esse ano é muito difícil. É muito difícil. Eu disse, olhando aqui os times, quando eu fiz falando sobre o Nordeste, sobre o Sul e o Sudeste, eu falei que de início eu acho que o Atlético Mineiro é candidato ao título, que o Flamengo é candidato ao título, que o Palmeiras é candidato ao título, acho que o Internacional briga pelo título, o Botafogo é uma incógnita, um ponto de interrogação, a gente não sabe do Botafogo. Não tem como falar se o Botafogo está com um time mais forte ou mais fraco do que o ano passado, porque o time está um mês parado, né? A gente não sabe que os jogadores que foram contratados têm mesma capacidade. Acho difícil ter contratado alguém melhor do que o Almada, que jogou pela Argentina. Acho difícil. Luiz Henrique, eu acho que pode encontrar alguém ali para coisa e tal. Mas com o Almada, difícil, porque o Brasil não produz meio de campo. Vai ter que trazer de fora. Trouxe um cara de fora. Muitos dizem que o cara parece um pouco com o Almada. Mas aí, o parecer e ser tem uma certa distância. Né? Então, o Botafogo não sei. Então, eu falei alguns times que eu acho que brigam contra o rebaixamento: Vasco da Gama, Sport, Mirassol, Juventude. Deixa eu ver aqui. O Ceará, né? Alguns times que brigam ali pela Libertadores, pela pré-Libertadores, como o Bahia, Corinthians, o Cruzeiro, Fortaleza. Deixa eu ver aqui. Não acho que o Santos brigue. Então eu falei de alguns times do que eu penso no Campeonato Brasileiro. Mas vou repetir. Com a parada de um mês no meio do ano, pode mudar tudo. E aí, tudo que você fala no início do campeonato com 12 rodadas, pode mudar. Beleza? Então vamos lá, cara, para a gente falar sobre os jogos. Lembrando que são 12 times do Sudeste, 3 times do Sul e 5 nordestinos. Então, quem vai sofrer mais com viagens são os times do Sul. Beleza? Então, vamos lá. Os nossos palpites aqui.
Juventude e Vitória no sábado, dia 29, às 6h30. Estreia do time que está voltando à Série A, o Juventude, contra o Vitória, que está na Sul-Americana. Né? Cara, um jogo complicado e bem equilibrado, né? Jogo complicado e bem equilibrado. O time do Vitória fez, acabou não ganhando o Campeonato Baiano, mas fez um jogo bem interessante com o Bahia. Só que o Vitória tem a Sul-Americana. Só que o Vitória, na minha opinião, não pode começar o Campeonato Brasileiro é, colocando a Sul-Americana na frente. Vitória, para mim, tem que olhar o brasileiro como primeiro plano, a Sul-Americana segundo. Então, se tiver que poupar, na minha opinião, Vitória poupa na Sul-Americana. E o Juventude, o foco é o brasileiro. Só o brasileiro. Cara, Juventude e Vitória, bom jogo. Bom jogo. Jogo bem equilibrado, cara. Jogo bem equilibrado. Deixa eu dar uma olhada aqui, rápido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse jogo aqui, de Juventude contra o Grêmio. Hum, ah, Puxa, Jason, Geraldo, Batalha, Biro, Eric e Jean Carlos. Cara, acho o time do Vitória melhor. Acho o time do Vitória melhor. Porque o Juventude fez um jogo bem competitivo contra o Grêmio, né? Pelo Gaúcho. Eu acho o time do Vitória. Mas eu vou de empate. Para mim, Juventude e Vitória iniciam o Brasileirão com empate. Fortaleza e Fluminense. Também no sábado, dia 29, às 6h30 da tarde. Fortaleza, Libertadores, Fluminense, Sul-Americana. Né? O Fortaleza joga em casa contra o Racing e o Fluminense joga fora de casa contra o Once Caldas. Paz, será que os dois já vão começar poupando de cara? Já vão começar poupando? Vão ter aí, que lá no sábado, domingo, vão ter 2, 3 dias de diferença de um jogo para outro. Cara, será que o Fortaleza e o Fluminense já começam poupando de cara? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que nessa primeira rodada, Fortaleza e Fluminense não vão começar poupando, não. Eu acho que vão com o que tiver ali. O Fortaleza sempre poupa, né? O Fortaleza gira muito. O Fluminense não tem essa condição de ficar girando, né? Até porque não tem um elenco tão vasto assim. Cara, Fortaleza e Fluminense. O momento do Fortaleza não é dos melhores. Não é de um futebol convincente. O Fluminense também não tem um futebol para você chamar de porra. Dá para porrar geral. Dá para competir com geral. Cara, Fortaleza e Fluminense. Fortaleza e Fluminense. Bom jogo. Bom jogo. Jogo equilibrado. Fortaleza e Fluminense. Fortaleza e Fluminense, um bom jogo. Cara, eu vou de empate ou Fortaleza. Fortaleza e Fluminense, eu vou de empate ou Fortaleza. Empate ou Fortaleza. Grêmio e Atlético Mineiro, sábado também às 6h30. Grêmio, Sul-Americana e Atlético Mineiro, Libertadores. O Grêmio joga contra o Esportivo Luguenho na quarta-feira pela Sul-Americana. E o Atlético Mineiro joga contra o Cenciano na terça-feira. Grêmio e Atlético Mineiro.
O time do Atlético Mineiro é melhor. Mas será que já vão dar de cara prioridade à Libertadores Sul-Americana? É difícil, cara. É difícil porque tem questões físicas. Para a gente, a princípio, está iniciando a temporada, né? Como todos falaram. Grêmio Atlético Mineiro. Cara, bom jogo. Bom jogo, eu acho o Atlético Mineiro melhor que o Grêmio. Eu vou de empate ou galo. Grêmio Atlético Mineiro, eu vou de empate ou galo. Acho que o momento do galo, do futebol do galo é melhor. Então, Grêmio Atlético Mineiro, empate ou galo. Também sábado, 29, 6h30, São Paulo Esporte. São Paulo. São Paulo, Libertadores, pega o Tajeres. E o Esporte tem um jogo pela final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. Cara, o Esporte tem um jogo meio de semana antes de começar o Campeonato Brasileiro pela Copa do Nordeste. Mas eu vou de São Paulo. Eu acho que São Paulo vence, independente. Eu acho que São Paulo vai ser um jogo complicado, mas o meu palpite é vitória do São Paulo. Para mim, o São Paulo vence o Esporte. Cruzeiro e Mirassol, também sábado, dia 29, 6h30. Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro tem União Santa Fé pela Sul-Americana, né? E o Mirassol, Neca de Pitibiribas, é só Campeonato Brasileiro. Meu palpite é vitória do Cruzeiro, apesar do Cruzeiro ser um ponto de interrogação, mas eu vou de vitória do Cruzeiro. Também no sábado, dia 29, só que às 9 horas da noite, Flamengo e Internacional. O Flamengo tem Deportivo Táchira pela Libertadores, fora de casa. E o Internacional joga fora de casa contra o Bahia pela Libertadores. Será que vai poupar? Será que o Internacional vai vir para o Rio jogar contra o Flamengo na primeira rodada, já poupando? O grupo do Internacional é complicado. O grupo do Internacional na Libertadores não é fácil. É um grupo bem equilibrado. Cara, faz Flamengo Internacional. Bom jogo. Muito bom jogo. O Flamengo deve ter alguns desfalques, né? Acho que o Internacional pode poupar alguns jogadores para o jogo contra o Bahia, pela Libertadores. Acho que o Internacional pode poupar. O Flamengo pode poupar alguns jogadores? Cara, o Flamengo está pagando uma premiação alta, mais alta do que a Libertadores para ganhar o Brasileiro. Então, a princípio, acho que o Flamengo não vai poupar. Vai com o que tiver de melhor. Levando em consideração que o Flamengo tem alguns jogadores que não irão jogar. Caso do Arrascaeta, que se lesionou na seleção. O De La Cruz a gente não sabe, o Gerson também não, né? Cara, Flamengo Internacional. Cara, eu vou de empate o Flamengo. Flamengo Internacional, eu vou de empate o Flamengo. Aí no domingo temos 3 jogos, tá? Temos 6 jogos no sábado e 3 jogos no domingo. No domingo, dia 30, 4 horas da tarde, Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras, eu estou gravando aqui, o Palmeiras ainda vai fazer, eu estou gravando na quarta, tá? Quarta-feira, dia 26. O Palmeiras tem um jogo na quinta-feira, né? Contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, tá? Então, vai com o time principal, tá? Depois do Palmeiras pega o Botafogo e depois pega o Sporting Cristal, na quinta-feira, dia 3, contra o Sporting Cristal fora de casa. Uma parada indigesta. 2 jogos complicados.
O Palmeiras perdeu para o Corinthians em casa para a final na Paulista. A torcida está meio assim, né? E o Botafogo? O Botafogo é um ponto de interrogação. O Botafogo joga com o Palmeiras e depois pega a Universidade do Chile, fora de casa. O problema do Botafogo é que a gente não sabe quem é o Botafogo. Como é que está o Botafogo? Porque o que o Botafogo mostrou nesse início de ano, não estou falando nem início de pré-temporada, porque o dono do Botafogo falou que não teve pré-temporada, porque o Campeonato Estadual não é pré-temporada, não vale de nada. Jogos da Recopa, da Supercopa do Brasil não valem de nada. Do tanto que ele deu. Ele lhe deu a medalha lá, parte dos jogadores compraram a ideia, parte da torcida, para ficar mais cômodo, comprou a ideia. Parte da torcida falou que perder para o Flamengo, para o Racing, para ele não interessa. Zoaram, inclusive, né? Os times que ganharam os estaduais, inclusive o Flamengo, o time do Botafogo zoou o Flamengo, está comemorando estadual. Estadual não vale nada, coisa e tal. Aquela desmerecida básica. A gente não sabe qual é o Botafogo. A gente não sabe se o Botafogo é mais forte ou mais fraco do que do ano passado. Se os jogadores que vieram vão dar resultado. Tem muita gente que está dizendo que esse Botafogo de 2025 é mais fraco que 2024. Se for, quando chegar na metade do ano, óbvio que o dono do Botafogo, que está jogando o Brasfoot, vai jogar mais um caminhão de dinheiro em cima do Botafogo, então pode mudar, né? Palmeiras e Botafogo. Cara, o Botafogo está sem ritmo de jogo. O Botafogo está um mês parado. Mas ele fez amistoso. Amistoso não é jogo. Amistoso não é jogo. O Palmeiras está em ritmo de jogo. Será que os dois vão começar poupando? Não acredito. Não acredito que os dois vão começar poupando, apesar de ter Libertadores na próxima semana. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo. Cara, vou de palpite duplo. Palmeiras ou empate. Para mim, eu vou de vitória do Palmeiras ou empate. Vasco da Gama e Santos. Vasco da Gama e Santos. Também no domingo, só que 6h30 da tarde. O Vasco da Gama joga contra o Melgar pela Sul-Americana, na quarta-feira, dia 2. E o Santos, só Campeonato Brasileiro, né? Cara, o time do Vasco, na minha opinião, é mais fraco que o do Santos. Joga em casa, deve jogar em São Januário, acredito eu, né? Vai jogar em São Januário. Vasco da Gama e Santos. Eu não sei se o Neymar joga essa partida, se não vai jogar. Cara, jogo bem equilibrado. Para mim, dois times que começam com a expectativa de não cair. Vasco e Santos. Vasco e Santos. O Vasco contratou alguns jogadores aí. Mas por jogar em casa, o meu palpite é vitória do Vasco. Eu vou Vasco e Santos, eu vou de vitória do Vasco da Gama em cima do Santos. Eita. Então, Vasco e Santos, eu vou de vitória do Vasco. Domingo, 8 horas da noite, Bahia e Corinthians. O Bahia tem, pela Libertadores, o Internacional, um grupo difícil. O grupo do Bahia na Libertadores é o mais difícil. E o Corinthians pega o Huracan em casa pela Sul-Americana. Dificilmente, na minha opinião, o Corinthians vai poupar. Agora, o Bahia, Rogério Ceni, acho que pode poupar-se. O elenco do Bahia melhorou, mas eu acho que não dá para você perder ainda determinados jogadores, né? Para um jogo difícil, talvez o mais difícil, né? Que é contra o Internacional. Os dois jogos contra o Internacional talvez sejam os mais difíceis do grupo do Bahia. Cara, Bahia e Corinthians. O time do Corinthians não é ruim, tá? O time do Corinthians tem boas peças, né? Tá aí
próximo de ganhar o título, foi eliminado, né? Da Libertadores, acabou não indo, estava na pré-Libertadores igual o Bahia. Pegou um grupo um pouco, pegou uma chave um pouquinho mais difícil do que a do Bahia, mas mesmo assim dava para ter passado, tá? Não teve essa altitude que o Bahia teve, ou seja, daria. O Bahia, na minha opinião, o Bahia passava. Se o Bahia tivesse com os adversários do Corinthians, o Bahia ia passar também, tá? O Corinthians, se tivesse no grupo do Bahia, eu acho que talvez passasse, porque a maior dificuldade que o Bahia teve foi altitude. Mas, independente disso, cara, Bahia e Corinthians, bom jogo, mas eu acho que o Bahia vai poupar. E o Corinthians não vai para dentro. O Corinthians, a característica do Corinthians é jogar mais atrás. Cara, eu vou de empate ou Corinthians. Eu vou de empate ou Corinthians. Não estou desmerecendo o Bahia, mas eu acho que o Bahia vai poupar bastante por causa do jogo da Libertadores. Por esse primeiro jogo para começar bem contra o Internacional, que eu acredito que o grupo City tem a intenção que o Bahia passe de fase. Não vejo o Bahia brigando por título de Libertadores, mas eu vejo o Corinthians brigando por título de Sul-Americana, porque é mais fácil. Se o Bahia estivesse na Sul-Americana, eu ia falar que o Bahia era um dos favoritos na Sul-Americana. Então, Bahia e Corinthians, eu vou de empate ou Corinthians. Eu vou de empate ou Corinthians. E o último jogo, Bragantino e Ceará, na segunda-feira, 8 horas da noite. O Bragantino tem, deixa eu pegar aqui, o Bragantino não tem jogo de Sul-Americana, de nada, então é só o Campeonato Brasileiro. E o Ceará tem jogo de Copa do Nordeste nessa semana ainda, mas também não tem mais outra competição. Bom, Bragantino e Ceará. Um jogo equilibrado. Jogo equilibrado, o Ceará voltando para a Série A e o Bragantino quase que cai, né? Quase que cai. Jogo bem equilibrado. Jogo bem equilibrado. Cara, Bragantino e Ceará. Eu vou de empate ou Ceará. Bragantino e Ceará, eu vou de empate ou Ceará. Lembrando que o Bragantino em casa é muito forte, coloca uma velocidade muito grande no jogo. Mas eu vou de Bragantino ou Ceará. Então tá aí a minha análise, os meus palpites nessa primeira rodada do Brasileirão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.